Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, dia 4 de maio, a terceira rodada da Bezinha. A Bezinha que nada mais é que o quinto piso do Campeonato Paulista. Série A1, Série A2, Série A3, Série A4, todas já terminaram. E agora tem a Bezinha, o quinto piso, com 15 clubes, divididos em 3 grupos com 5 times cada um. A cada rodada, sempre um time de cada grupo vai folgando. E aí você, ao término dessa primeira fase, os 2 primeiros colocados de cada um dos 3 grupos, num total de 6, mais os 2 melhores terceiros colocados, garantem classificação para a fase seguinte, certo? Lembrando que 2 times, o campeão e vice, subirão da Bezinha para a Série A4. E para a gente já explicar como estão os grupos, Tanabi e Santa Cruz, primeiro e segundo colocados do grupo 1. Guarulhos e Batatais, primeiro e segundo colocados do grupo 2. Mauaense e Mauá, a dupla da cidade de Mauá, primeiro e segundo colocados do grupo 3. E hoje, os 2 melhores terceiros colocados seriam o Assisense do grupo 1 e o Mantiqueira do grupo 3. Claro que tem times que não fizeram as 3 partidas, tem times com 2 jogos, sempre está folgando um por rodada, mas para a gente explicar, hoje estariam classificados Tanabi e Santa Cruz, primeiro e segundo do grupo 1, junto com a Assisense, um dos melhores terceiros colocados. Guarulhos e Batatais do grupo 2, não teria o terceiro colocado nesse grupo. Mauaense e Mauá, os 2 primeiros do grupo 3, com o Mantiqueiro, o terceiro melhor do grupo 3. Hoje seria essa. A briga pela artilharia, o Marcelo do Tanabi tem 3 gols, o Fernando do Assisense também tem 3 gols. E aí você tem com 2 gols o Leandro do Assisense e o Dieguinho do Guarulhos. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, hein? Ainda vou gravar a Série D ainda hoje. Aí tem rodada hoje da Série B, da Série A, depois eu gravo amanhã da Série A, da Série B, da Série C. Enfim, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, dê sua informação. Me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar com o nosso futebol, não só estadual, mas pelo Brasil afora. Certo? Vamos começar então pelo grupo 1, onde o Tanabi vai liderando com 6 pontos. Né? O Tanabi que nessa rodada ele folgou. Veja, situação privilegiada no grupo, né? Nessa rodada a terceira rodada, a folga foi do Tanabi. E mesmo ele folgando, ele em 2 jogos disputados tem 6 pontos. Ele lidera folgando na terceira rodada. Olha que você perceber que o Tanabi vai se mostrando nesse início de campeonato um forte candidato a pleitear a briga pelo título ao acesso à Bezinha, certo? Com a folga do Tanabi, o segundo colocado segue sendo a Santa Cruzense, lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Rapaz, foi jogar com o Olímpia na cidade de Olímpia, 315 pessoas no estádio Tereza Breda acompanhando a partida. Santa Cruzense foi melhor no primeiro tempo, menos de 1 minuto de jogo, o Carlos Eduardo já fez um gol relâmpago, 1-0. Aí depois o Pedro meteu uma bola no travessão, enfim, Santa Cruzense foi para o intervalo vencendo por 1-0 e merecendo. Segundo tempo cresceu o Olímpia, dá para a gente falar que mandou no segundo tempo o Olímpia, e numa cobrança de escanteio, que até o goleiro do Santa Cruzense começou a reclamar que a bola tinha saído e tal, mas enfim, rebate, cobrança de escanteio, a bola sobrou no Pablo, que empatou aos 15 minutos. Depois o Olímpia foi para cima, Santa Cruzense marcou forte, tentava nos contra-ataques, e o jogo igual, terminou Olímpia 1, Santa Cruzense 1 no Tereza Breda, lá na cidade de Olímpia, com 315 pagantes. O ponto para o Santa Cruzense, ele segue na segunda colocação, Tanabi tem 6, Santa Cruzense tem 4, primeiro e segundo colocados. E o Olímpia conquistou o seu primeiro ponto na competição, é o 5º colocado, ainda está lá embaixo, ainda não entrou na briga aí pelo G2 ou até pelo G3. Um pontinho só, primeiro ponto do Olímpia. E essa rodada do grupo 1 começou lá, porque o Olímpia e Santa Cruzense aconteceu ontem no domingo. Essa rodada começou lá na sexta-feira, na cidade de Assis, onde o Tupã ganhou por 3-2 num jogo extremamente movimentado lá no Tonicão, né? No Antônio Viana da Silva.
Rapaz, jogo movimentado, 5 gols. E olha, o Guilherme abriu o placar por Tupã com 30 minutos, fez 1-0. Depois, ainda no primeiro tempo, Guilherme voltou a marcar 2-0 e fomos para o intervalo. O time do Wagner Souza. O Wagner Souza era o treinador do Colorado Caieiras, que assumiu lá no Tupã. Intervalo 2-0. Veio o segundo tempo. O Atirson acabou fazendo 3-0. Uma vitória que se consolidava bem fácil, bem tranquila, mas o Fernando, aos 30 do segundo tempo, descontou para a Cisense, e o próprio Fernando, aos 48 do segundo, fez o segundo para o time do Jorge Saran. Então, uma vitória que parecia fácil, 2-0 no primeiro tempo, 3-0 com 12 minutos do segundo tempo. O Fernando, aos 30 e aos 48, deu 3-2, e com esse resultado, mesmo com essa derrota, o Acisense, que perdeu por 3-2, tem 3 pontos, o Tupã também tem 3 pontos. Mas nos critérios de desempate, o Acisense é o terceiro colocado e o Tupã é o quarto. E com esse terceiro colocado, mesmo na derrota, o Acisense ficaria com uma das vagas de melhor terceiro. E o Tupã ficaria fora. Mas claro, tem todo o término desse turno. Você vai fazer jogos em turno e retorno. São 8 partidas, são só a terceira rodada. Tem muita coisa para acontecer. Mas está na B6, Santa Cruzense 4, Acisense 3 estariam classificados. Tupã com 3 e Olímpia com 1 estariam eliminados hoje. Só para a gente entender, tá? Vamos para o grupo 2, então. O grupo 2, quem folgou na rodada foi o Flamengo. O Flamengo da cidade de Guarulhos folgou. E as duas partidas aconteceram ontem. Em Batatais, para 640 pessoas lá na cidade de Batatais, na Terra do Fantasma. O Batatais, com gol do Maiquinho cobrando o pênalti, fez 1-0 no Independente de Limeira, para quem não sabe. Jogo, primeiro tempo, o Batatais foi melhor. O Independente também criou chances, mas criou mais chances e acabou 0-0 o primeiro tempo. No segundo tempo, também igual, um pênalti logo no comecinho, né? O Kleber acabou sofrendo, o Maiquinho cobrou com 3 minutos de jogo e fez 1-0. Depois teve 3 boas oportunidades para ampliar o Batatais. O Independente do PC, do técnico PC, teve uma bela chance para empatar, não conseguiu. E o Batatais do técnico João Carlos acabou vencendo por 1-0. E uma vitória importante, porque o Batatais chegou aos 6 pontos do Guarulhos. Vou falar já do jogo do Guarulhos, mas hoje, pelos critérios, o Batatais é o segundo colocado, mas está bem classificado. Lembrando que começou perdendo. Lembra que ele não fez o jogo em casa, só tinha um no banco de reservas na primeira rodada, foi jogar no campo do Comercial, lá no Palma Travassos, lá em Ribeirão Preto e tal, mas nos outros 2 jogos já se recuperou e venceu. O Independente, que tem só 2 jogos em 3 rodadas, tinha empatado na primeira rodada e agora tinha empatado na segunda rodada, ele folgou na primeira rodada e agora perdeu, então com 1 pontinho apenas ele é o 4º colocado, hoje não está na zona de classificação. E no outro jogo do grupo, o Guarulhos pegou o São Carlos, Guarulhos do técnico Fabrício Madeira, pegou o São Carlos do técnico João Batista e fez 2-0, um gol no primeiro tempo, o Dieguinho, seu segundo gol na partida, fez uma tabela, recebeu e fez o gol, e já quando o jogo equilibrado no segundo tempo, então nos acréscimos do segundo tempo, o Gustavinho matou o jogo. O Guarulhos, que está fazendo uma parceria com o Aster é um time que joga muito as categorias de base do Campeonato Paulista, mas um jogo profissional. Fez uma parceria aí com o Guarulhos e vem dando certo. 197 pagantes apenas lá no Antônio Soares, né, no estádio, mas o Guarulhos venceu o São Carlos. O Guarulhos com 6 pontos, ele e o Batatais tem 6, mas o Guarulhos tem 100% de aproveitamento. Ele tem 6 pontos em 2 jogos. O Batatais tem 6 pontos em 3 jogos, mas os dois são os 2 primeiros colocados. O Flamengo, que folgou na rodada, é o terceiro colocado com 2, mas hoje não estaria classificado. Claro, só jogou 2 vezes, mas hoje não estaria classificado. Independente tem 1 ponto e o São Carlos tem 1 ponto. Então hoje o Guarulhos e o Batatais estariam classificados, os demais não. Hoje, certo? Vamos para o grupo 3, então, onde a gente teve folgando nessa rodada o Mauá. E mesmo folgando, ele está no G2 ali, você vê. A rodada desse grupo 3 começou na cidade de Mauá, com o Mauaense metendo 4-0, incontestável
incontestável em cima do Mantiqueira da cidade de Guaratinguetá. E olha, quando estava 0-0, teve uma bola na trave, né? O time do Dado Oliveira, o Mantiqueira, teve uma bola na trave do Jean. Tava em cima. No final, 39 do primeiro tempo, o Davi Moraes fez 1-0 para o Mauaense. Veio o segundo tempo, aí o Mantiqueira não existiu, passou um trator o time do Mauá. O Kleber Moraes o Kleber fez 2-0 com 8 minutos de jogo, o Breno fez 3-0 aos 27 e já nos acréscimos do segundo tempo, aos 46, o Wesley fez 4-0. Aí o Mauaense do time do Fred Freitas, o Mauaense meteu 4-0 em cima do Mantiqueira, do Dado Oliveira, o Mantiqueira da cidade de Guaratinguetá, apenas 84 pessoas no estádio lá em Mauá, no Pedro Benedetti. Mas o Mauaense, que essa vitória por 4-0, assumiu a liderança com 4 pontos, né? E o Mantiqueira com 3, mesmo com essa goleada, hoje ele é o terceiro colocado com 3 e estaria classificado. Olha como que é, né? Claro que tem toda a competição pela frente, mas o Mauaense é líder com 4, o Mantiqueira é o terceiro com 3, os dois estariam classificados para a próxima fase. Junto com o Mauá, que é o segundo colocado com 4 pontos, que nem o Mauaense, mas ele folgou na rodada. Então o Mauaense tem 4, o Mauá que folgou tem 4, e o Mantiqueira que perdeu de 4-0 do Mauaense tem 3, os 3 estariam classificados. No outro jogo do grupo, o União Mogi, lá em Mogi das Cruzes, empatou com o Ecos de Suzano 1-1. O Matheus Goiano fez 1-0 no primeiro tempo para o Ecos, do time do Renan Martins. Começou melhor a partida, com 19 minutos o Matheus Goiano fez 1-0 numa troca de passes, e aí o goleiro Luigi não foi bem, e o Ecos fez 1-0 e foi melhor ao longo do primeiro tempo. Porém, no finalzinho do primeiro tempo, o Diego, de cabeça, acabou deixando tudo igual. Tudo igual. Empatou, o jogo foi empate no primeiro tempo, lá no Figueirão, no Francisco Ribeiro Figueira, em Mogi das Cruzes. Segundo tempo, o União Mogi até criou mais, finalizou mais e parou nas defesas do goleiro Luiz. E o Ecos, que teve o Lucas Porto expulso no segundo tempo, acabou segurando o resultado ali. Na verdade, foi o Lucas Porto expulso do Ecos e o Daltro expulso do União de Mogi. Os dois times ficaram com 10. E com 10, para 161 pagantes, o União de Mogi, apesar de jogar melhor, acabou empatando por 1-1. E esse pontinho, os dois times com 2 pontos. O Ecos é o quarto colocado com 2 pontos nos critérios, e União de Mogi é o quinto colocado com 2 pontos. Então a gente tem Tanabi e Santa Cruzense se classificando primeiro e segundo colocados do grupo 1, e o Acisense se classificaria com 3 pontos no grupo 1, melhor terceiro colocado. No grupo 2 classificaria o primeiro Guarulhos com 6, segundo o Batatais com 6. No grupo 3 classificariam o Mauaense com 4, o Mauá com 4 e o Mantiqueira por 3. O Marcelo do Tanabi e o Fernando do Acisense, com 3 gols, lideram a artilharia. E para a gente encerrar nosso vídeo, como a gente faz sempre, vamos falar da próxima rodada, né? Lembrando que a Bezinha sempre tem um jogo na sexta e sábado e domingo ela finaliza. Então a quarta rodada, que seria, né? A gente pode considerar assim, o término do turno. São 4 jogos no turno, 4 jogos no retorno. Vamos lá. No grupo 1, o Tupã encara o Olímpia. O Tupã é o quarto colocado com 3 pontos, não está na zona de classificação, o Olímpia também não. Então, jogo importantíssimo, sexta-feira, agora dia 9, às 19h30, em Tupã. Jogo importante, quem vencer, pelo menos na sexta-feira, vai dormir no G2 ou no G3 desse grupo 1. E no sábado, no dia seguinte, em Tanabi, o Tanabi defende a liderança contra o Acisense, que é o terceiro colocado, os dois estão na zona de classificação. Jogo interessante na cidade de Tanabi, sábado, dia 10 de maio, 15 horas. Pelo grupo 2, o Flamengo de Guarulhos volta a campo em Guarulhos, enfrentando o Batatais. Olha que jogão. O Flamengo tem 2, o Batatais tem 6. Né? O Flamengo hoje não está na zona de classificação, o Batatais é o vice-líder. Então, jogão, mesmo que o Flamengo ganhe, o Flamengo não passa o Batatais, que tem 6 pontos. Mas o Flamengo já folgou, o Batatais ainda não. Você vê que coisa, né? Sábado, 15 horas aqui em Guarulhos. E no domingo, 16 horas em Limeira, o Independente com 1 ponto recebe o Guarulhos, o líder, com 6. Olha que jogão na cidade de Limeira. Vale a pena quem é o pessoal da região ali, da cidade de Limeira e da região, acompanhar Independente e Guarulhos, domingo às 16 horas. E no grupo 3, sábado, 15 horas, na cidade de Mauá,
o Mauá pega o União de Mogi. Mauá na zona de classificação, segundo colocado, contra o União de Mogi, o lanterna. Mas é 4 contra 2 pontos, né? Olha a diferença. E depois também no sábado às 15 horas, em Suzano, o Ecos pega o líder mauaense. O Ecos hoje é o 4º colocado, com 2 pontos, e o Mauaense é o líder com 4. Porém, se o Ecos vence o Mauaense, ele pega o lugar do Mauaense dentro do G2. Olha que legal. Por tudo isso, vale a pena a gente acompanhar. Eu vou acompanhar toda essa rodada e prometo para vocês que na próxima segunda eu venho com o término do turno da Bezinha, a nossa popular 5ª divisão do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!